Olá, meus amores! Videoaula de matemática de hoje. Na videoaula de matemática de hoje, a gente vai trabalhar medindo comprimento. Gente, a necessidade do ser humano de medir, ela vem de muito tempo atrás. É igualmente a necessidade que o ser humano tinha de contar, tá certo? A necessidade de medir é tão antiga quanto a necessidade de contar que os seres humanos tinham, tá? Desde o início da humanidade, o ser humano ele precisou construir e organizar sua moradia. Para isso, ele precisou criar meios de fazer medições. E que meios era isso? E de comparações. Por exemplo, eu acho que esse tamanho é ideal. Ele comparava porque ele não tinha instrumentos para medir. Ele não tinha instrumentos como tem hoje em dia. A trena, né, que é utilizada para medir, não tem a trena. Não tinha, por exemplo, a fita métrica. Deixa eu tirar aqui para vocês. Não tinha a fita métrica. Então, não tinha já esses elementos que vem indicando aqui, ó, a medida principal. Um metro tem 100 centímetros. Então, temos aqui, ó, 1 metro. Vocês não vão conseguir, não. Meu quadro tem quase 1 metro. Tem 90 centímetros. 90. Tá vendo? Parou no 90 aqui. Então, gente, não existia esses instrumentos para medir. Não tinha trena, não tinha nada disso. E como eles mediam? Como eles faziam? Eles utilizavam o seu próprio corpo para medir. Quando um elemento era grande, eles usavam os passos, davam passos, né? Esticava as perninhas lá e andando passos, contando passos. Então, vamos dizer, tem 10 passos. Tem pés, eles mediam com os pés também, colocavam os pezinhos, ó, para medir. Eles iam juntando um pezinho atrás do outro, assim, ó. Iam medindo. Quando era um elemento menor, por exemplo, para medir aqui o quadro, usava-se o palmo, 1, 2, 3, 4 palmos, quase 5 palmos. Então, gente, isso não era medida exata. O que acontecia? Minha mão é pequena. Homens, por exemplo, têm as mãos maiores, né? Tem mulheres com mão grande também, mas normalmente os homens têm as mãos maiores. Então, se fosse uma mulher medir ou uma criança medir, não teria o mesmo tamanho. Se eu pegar aqui a mão de uma criança, não vai ter o mesmo tamanho. Então, eu estou dizendo aqui que o quadro tem 5 palmos, mas se eu colocar a mão de uma criança, vai dizer quase 5 palmos, né? Vai dizer que tem uns 6, 7 palmos. Se eu colocar a mão de um homem, né, uma mão grande, vai dizer aqui que tem apenas 3 palmos e meio. Então, não era uma medida exata. Então, se houve a necessidade de criar a medida, tá certo? De comprimento, a medida para medir o tamanho, que era uma medida principal, que foi o metro, que foi criado para a gente poder medir tamanhos das coisas. Então, a gente pode medir com a trena, não é? Que vem aqui, ó, mostrando aqui 1 metro. 1 metro ele vai ter 100 centímetros. Quando chegar no 100 aqui, eu tenho 1 metro. 1 metro, 100 centímetros, tá? Para eu ter 1 metro, eu tenho que ter 100 centímetros. Então, gente, foi essencial. Por quê? A gente usa 1 metro para quê, professora? Para a gente ver o nosso tamanho, para a gente ver o tamanho do objeto, se vai caber num quarto, por exemplo, se o seu quarto é pequeno, vai medir lá o guarda-roupa para ver se cabe ou não. A cerâmica da sua casa, que foi colocada lá no chãozinho, foi medida direitinho para ver se qual seria a quantidade de cerâmicas para comprar de acordo com o metro que tem, a quantidade de metro que tem o seu quarto, sua sala, sua cozinha, seu banheiro. Então, o metro está no nosso dia a dia. Então, a gente mede nosso tamanho, o tamanho do objeto, tá certo? Esse quadro aqui, não, eu vou comprar um quadro maior, que eu tinha um quadro de 30 centímetros, pequeno. Então, esse quadro aqui, ele tem 90, tá? 90 centímetros. Vamos ver, né? Comprei como se ele tivesse 90. Vou medir aqui, ó. Vamos ver se para no 90, ó. 90, certinho, 90 centímetros. Tá vendo aqui, ó? No 90. Deixa
Deixa eu mostrar pra vocês. Tá aqui, deixa eu ver se dá pra ver. Bem pequenininho. Então, temos aqui a trena. Então, gente, antigamente não se tinha esses objetos para medir. Media-se com palmos, como falei para vocês. Também se media com polegar, sabia, gente? Com polegar, ia se medindo com polegar. Por exemplo, pegava o seu polegar e colocava quantos polegar tem. Mas isso seria para um objeto menor. Vamos dizer aqui um piloto. Quantos polegar tem? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 polegar, 10, 11. 11 polegar com a tampa, né? Então, teria 11 polegar. Então, se media-se com o dedo, com a palma da mão, com os pés, com passos, dando passos. Só que não era uma medida sempre igual. Se eu fosse dar o meu passo na quantidade de um passo de uma pessoa maior ou menor que eu, não é? Então, o metro foi essencial para saber o tamanho das coisas, tá certo? Das pessoas, dos objetos. Então, a proposta da aula de hoje, na página 17, vem mostrando assim, ó. Preste atenção. Você já brincou de queima ou caçador? Você sabe como se brinca? Léo e Gustavo gostam de brincar deste jogo e organizaram duas equipes com giz branco. Demarcaram um campo, sendo que cada um contou 10 passos para determinar o espaço de cada time. Ó, veja a diferença, ó. Cada um contou 10 passos. Mas como aqui um é menor, ó, como ele é menor, a perna dele vai ser menor, o tamanho ficou menor, tá vendo? E o outro lado, como ele é um pouco maior, ele deu também 10 passos, o tamanho do campo ficou maior. Então, gente, vamos responder agora. O que Gustavo e Léo usaram para medir o comprimento dos campos? Eles deram passos, não foi lá no início vinha dizendo, passos. Quantos passos cada um deu? Dos dois, cada um deram 10 passos. Os dois campos ficaram com o mesmo comprimento? Não, né? Um ficou maior e outro menor. Por que isso aconteceu? Porque um tem um passo maior do que o outro, ou um é maior do que o outro e o passo se torna maior. Não é isso? O que você faria se estivesse no lugar deles? No lugar deles, o correto seria medir o campo utilizando uma trena, né? Que é a medida correta, uma trena. Então, se um lado tem, vamos dizer, 1 metro, outro lado teria que ter 1 metro. Se tem 2 metros, o outro lado teria que ter 2 metros. O correto seria usar um instrumento correto para poder medir ou uma pessoa só medir. Por exemplo, se vamos dizer que o que tem um passo maior é Gustavo. Se Gustavo ele medisse um lado do campo e depois medisse o outro, ficaria do mesmo tamanho, porque ele teria que dar a mesma quantidade de passos, mas ainda não daria exato. Então, o correto aí seria utilizar uma medida apropriada, que é o metro. Agora, esse momento, preste atenção. Vocês vão ter que adaptar que está em casa, tá? Ou então, caso você vá para a aula presencial, você pode deixar para a gente fazer na sala, porque precisa de vocês medirem alguns objetos. Você pode adaptar, fazer com elementos que tem em casa, ou se você quiser deixar para fazer em sala, em sala. Quem está totalmente online, não tem como fazer, vai ter que adaptar mesmo. Então, preste atenção. Usando passos, qual é o comprimento da sala de aula? Você não está na sala de aula, mas você costuma fazer sua atividade aonde? É no quarto. Você vai medir de uma ponta a outra o tamanho do seu quarto, o tamanho da sala, se você faz na sala. Aí você coloca aí, tá? A quantidade de passos que você deu. Se você quiser fazer na escola, espera estar na escola e você vai dar o passo para saber o tamanho da sua sala. Ok? Passos do seu colega. Aí não vai ter passos de colega quem é totalmente online. Quantos passos o colega deu? Você pode repetir a quantidade dos seus passos, tá certo? Quem tá online e presencial, que vai um dia sim, um dia não, ensino híbrido, você pode deixar para fazer. Tia, tá faltando eu ver. Aí você e um coleguinha para ver o tamanho.
Quem tá em casa totalmente online, você pode fazer assim, você mede o tamanho da sua sala, por exemplo, você escolheu a sala. Tem sala de aula, você pode escolher a sala da sua casa. Aí você coloca a quantidade de passos que você deu e pede para a mamãe, para a titia, para quem sua irmã, quem ajuda a fazer atividade, para ela dar o passo. Aí você coloca a diferença aí, tá certo? Continuando, qual a distância da sua carteira até a porta? Aí você vai pegar aí, vamos dizer, uma cadeira que tenha no seu quarto, na sua sala, até a porta. Qual o tamanho, quantos passos você dá? Aí você vai colocar. E a outra pessoa que está fazendo com você, quantos passos? Você faz a mesma coisa, você vai adaptando. A largura das... Cadê? Qual a largura da sala? Tem o comprimento, que é o tamanho, e a largura, tá? Às vezes tem o mesmo tamanho da largura e do comprimento. Depende, tá certo? Então, vocês vão fazer aí adaptando. Qual é a largura da porta da sala de aula? Aí você vai pegar a porta do seu quarto, do banheiro, da cozinha e medir. Cadê? Qual é a largura? Só a largura, não o comprimento, o tamanho não. Só a largura, tá? Parte baixa. Aí você vai, agora pés. Quantos pés juntinhos você juntou para colocar? E a outra pessoa, seu pai, sua mãe, sua irmã, quantos passos deu? E usando palmos, qual é a largura do quadro de giz? Professora, não tem quadro em casa. Pode ser um quadro que tenha na sua casa de imagens. Você pode medir com palmos, com a mãozinha, tá certo? E qual é o comprimento da mesa do professor? Pode utilizar a mesa da sua casa. Você mede e depois outra pessoa mede, tá certo? Caso não queira, deixa para fazer na sala que a gente faz juntos. E agora, compare seu resultado com o do seu colega em cada uma das medições. O que você pode concluir? Com certeza não vai dar o mesmo tamanho, né? Se você fez com sua mãe, com sua irmã, normalmente vai ser maior do que você. O resultado é que as medições saíram de tamanhos diferentes, tá certo, gente? Então, para finalizar a aula de hoje, a gente tem alguns instrumentos mostrando que a gente pode medir com passos, com pés, com as mãos, como eu falei, ou com instrumentos adequados, né? Que tem aí a trena, temos a fita métrica, que mede principalmente para quem vai medir, fazer roupa, utiliza mais essa daqui, tá? A fita métrica. E também tem o metro que dobra, esqueci o nomezinho dele agorinha. Mas é um metrozinho que a gente vai dobrando ele, né? Então, gente, é isso. Na próxima aula a gente continua. Então, adapte, tente fazer, já que você está totalmente online. E se você quiser fazer na sala, a gente faz juntinhos, tá? Na próxima aula a gente continua a trabalhar metro. A gente vai construir um metro, tá? Tem uma atividade lá que você vai colar direitinho. Então, espero que todos tenham entendido. E até a próxima. Tchau, tchau. Beijo.